Olá, gente, tudo bem? Nos últimos dias tem havido aí um grande movimento nas redes sociais em detrimento de uma nova ferramenta da OpenAI, não é? Que é o ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial de uma das empresas aí do Elon Musk. E eu tenho visto aí um movimento bem interessante, muitas discussões. Resolvi aqui gravar uma breve demonstração dessa ferramenta e apresentar algumas dicas que podem ser aí utilizadas por colegas, professores, estudantes no desenvolvimento de pesquisas, principalmente na parte prática de aplicações de algumas metodologias de pesquisa. Então, eu vou agora compartilhar a minha tela aqui para a gente ver como é o funcionamento dessa ferramenta e quais são as alternativas que podem ser implementadas a partir dessa ferramenta. Vou colocar aqui openai.com, ok? Já está aqui. Quando você entra no site da OpenAI, ele coloca aqui, ó, Featuring Open Chat GPT. A gente clica aqui, Try Chat GPT. Ele vai perguntar, né, vai pedir para você logar ou fazer a nova inscrição. Você pode logar com alguma conta que você tenha Google ou Microsoft. Eu vou logar com a minha conta Google aqui. Entrando aqui, ó. Pronto. Agora deu certo. Então, essa daqui é a página, né, do ChatGPT. Ele apresenta aqui alguns exemplos, ó. Exemplos, capacidades, limitações. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para o português. Ok. Pronto. Explique a computação quântica em termos simples. Então, ele apresenta aqui algumas possibilidades. Basicamente, né, você vai colocar aqui novo chat. Vou fazer aqui uma pergunta. Por exemplo, o que fazer para evitar a depressão? Já vai apresentar as respostas, tá? Opa! Deu erro, deu erro, deu erro, deu erro. Chat GPT. Novamente, vamos colocar aqui new chat. Colocar chat 1, pronto. Ele já trouxe aqui, né? O que fazer para evitar a depressão. Existem várias coisas para evitar, você poder fazer para evitar a depressão, incluindo manter uma rotina de exercícios, ter uma dieta saudável, dormir o suficiente. Eu posso pedir aqui Regenerate Response, vamos ver se ele vai repetir a mesma resposta, provavelmente, tá? Outra coisa que é interessante é que você, por exemplo, evidentemente eu já comecei aqui perguntando em português, mas por exemplo, what I need to do to avoid depression? Mesma pergunta. Opa, ele trouxe aqui uma lista maior na segunda resposta, né? Olha aí. Esperar ele concluir essa resposta, pronto. Na primeira resposta ele trouxe 3 opções, agora ele trouxe 5. Fazendo a mesma pergunta em inglês, tá? Provavelmente ele vai responder também em inglês, tá? Ó, basicamente é o mesmo texto em inglês, ó, tá? Maintaining good overall health, ó, manter uma boa saúde geral, enfim. Então aqui é muito parecido ao que é feito, por exemplo, quando a gente hoje conversa com a Siri ou a Alexa,
e traz aí algumas respostas interessantes. Mas aqui no foco do que eu queria apresentar, principalmente para os meus colegas que trabalham com pesquisa, é o quanto que essa ferramenta pode ser interessante para quem está desenvolvendo pesquisas, principalmente métodos quantitativos e precisam aprender ou desenvolver o passo a passo de uma metodologia. Então, por exemplo, vou fazer aqui uma pergunta: como fazer o cálculo de equações estruturais utilizando o SP, o Smart PLS, ok? Então, ele vai trazer a respostinha aqui, ó. É um software de análise estatística que pode ser utilizado para o Smart PLS. Você pode selecionar diferentes tipos de modelos de equação estrutural, como o modelo PLS 100, o modelo de equação estrutural hierárquica e o modelo de equação estrutural com múltiplos grupos. Configurar o modelo, uma vez selecionado o modelo, a equação estrutural, você pode configurar o modelo incluindo variáveis independentes e dependentes, as relações entre as variáveis e os parâmetros de ajuste. Então, vamos esperar aqui, ele vai concluir a resposta, né? Então, aqui ele traz um resumo, evidentemente, para mais detalhe, você vai precisar consultar aí os manuais, mas ele já traz uma perspectiva prática bem interessante de como utilizar essa técnica nesse sistema especificamente. Outra coisa também que ele faz de interessante, outra pergunta, né? Como calcular regressão linear usando o software R. Esse daqui ele já vai envolver... acho melhor, vejam aqui a resposta. Regressão linear é uma técnica estatística utilizada para entender como uma variável dependente, né? Ele traz aqui um resumo conceitual, é afetada por uma ou mais variáveis independentes. Então, R é um software estatístico popular que oferece várias ferramentas para calcular regressão linear. Geralmente é o seguinte: importar os dados, inicie o R, importe seus dados para o ambiente de trabalho, certifique-se de que seus dados estejam limpos e formatados corretamente, similar ao primeiro passo da equação estrutural, selecionar a variável dependente e independente, tá? Executar a análise, utilize a função LM, linear model, para executar a análise de regressão linear. Por exemplo, se você prevê Y com base em X, você pode digitar. Então, o que ele traz aqui de interessante é porque ele já traz o código pronto, né? E você pode aqui só copiar o códigozinho no software para fazer aí os cálculos que você precisa, tá? E já vem aqui todo, né, plotar o modelo, utilize a função plot para plotar o modelo, visualizar o modelo, faça a validação. Isso é um exemplo básico como calcular a regressão linear usando o R, mas existem outras ferramentas disponíveis e outras técnicas para ajustar o modelo e interpretar os resultados. É recomendado ter conhecimentos em estatística e programação R para executar essa tarefa. Vou colocar aqui uma outra opção em R para vocês verem que esse ele vai trazer mais opções, né? Como realizar análise de texto utilizando o software R. Viram que eu tinha um erro de digitação, né? Mas ele entendeu que o que eu quis dizer era teste. Opa, desculpa. Tem um erro de digitação aí que, infelizmente, eu vou parar a geração aqui, tá? Como realizar análise de texto utilizando o software R. Agora sim, reconheceu como análise de texto.
Bom, gente, essa daqui é a demonstração que eu acredito que é só a parte inicial. Eu vou tentar mais uma. Me informe os códigos necessários para realizar uma análise de texto no R. Pronto. Então aqui ele já vai trazendo, ó, os códigos que a gente pode utilizar, não é? Para fazer análise no R. Então, quanto mais específica for a sua pergunta, mais específica também vai ser a resposta. Então, praticamente todo o passo a passo está sendo descrito aqui. Evidentemente, aqui é uma sequência geral. E aí, se você está aprendendo e precisa de uma ferramenta que lhe auxilie nesse aprendizado, essa daqui já é o primeiro passo a passo aqui, tá? Então, as possibilidades são muitas e o meu objetivo era esse, de apresentar para vocês aí essa demonstração, tá? Então, essa conversa aqui, ela fica salva aqui, ó, do lado esquerdo. Eu posso editar só o título, eu posso excluir, mas todo esse passo a passo que eu fiz está aqui. E clicando aqui eu consigo copiar e colar esses comandos para executar uma análise de texto simples utilizando o programa R. E aí você pode fazer isso com outros programas, tá? Que ele vai apresentar, principalmente se for programas de código aberto, como R ou Python. Então, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima. Não esqueça aí de curtir o nosso vídeo, de clicar no sininho e de nos seguir aí no nosso canal.